Sabe quando a gente fala que todo povinho tem o governo que merece? Parece que isso também vale pra justiça. Ai, cara, ai, vou contar pra vocês. Eu devia mudar o nome desse quadro de Rapidinho do Boggs pra Depresinha do Boggs, Ritalina do Boggs, porque a gente termina a semana com aquele maravilhoso julgamento do TSE, né, que absolveu o Temer de não ter cometido crimes, porque... Como é que foi a história? Eu não entendi bem. Alguém me explica aquela marmelada pra mim, fazendo favor? É que eles retiraram do processo o caixa 2. Só interessava o caixa 1 pra aquele julgamento. É tipo, chegar no julgamento de assassinato, não tira o corpo como prova. Meu Deus do céu. Quando foi que eu falei do impeachment? Tô procurando aqui, tá? Obrigado. Dia 6 de dezembro de 2015, eu fiz um vídeo chamado Impeachment da Dilma é a resposta, né? Hoje a gente já sabe, né, qual é a resposta. E era um vídeo onde eu criticava, eu indagava sobre a legitimidade de se processar a Dilma por pedaladas fiscais, sabe? Não era um vídeo de mimimi, de gente, sabe, defendendo a querida presidenta, muito pelo contrário. A impressão que eu tenho é que eles escolheram as pedaladas fiscais para fazer uma armação, porque era uma questão polêmica, porque a comunidade jurídica não tinha um consenso sobre isso, metade dizia que era crime, metade dizia que tá tudo bem, porque todo mundo faz pedalada fiscal nesse país. Eu acho que se uma coisa é crime e você não pode condenar uma pessoa por esse crime, porque todo mundo faz, né? O problema não é da Dilma, o problema é do brasileiro. Lembrando que a Dilma também é brasileira, tá? Beijo. Mas eu também questionava o fato de por que o impeachment era baseado única e exclusivamente nas pedaladas fiscais e não incluía o processo de verba esquisita na chapa de uma Temer que estava rolando no TSE. Hoje a gente sabe a resposta, que é para poder fazer aquela marmelada. A gente dava, a gente vai impeachment a presidenta, mas a gente não vai tirar os direitos, não sei o que, oba, viva Temer. E o processo da STE foi esse viva Temer de novo, né? Eu acho que eu fui otário por depositar a minha fé nesse julgamento do TSE, um julgamento com cartas marcadas, né, com um monte de juiz indicado aí. A gente precisa rever como é que os ministros da justiça são indicados aí. Tem que ter mais meritocracia na parada. Então, é isso, a gente perdeu uma excelente oportunidade de fazer justiça com os nossos bandidos de gravata. Aí, já nessa situação, eu vejo uma outra notícia, né? Eu fiquei sabendo dessa presepada por um vídeo do Isinobre, né? Que foi Isinobre não é exatamente um grande jurista, né? Um grande dotado aí das ciências jurídicas, nem eu. Mas ele fez um vídeo comentando a história, porque tinha virado meme que um rapaz tentou roubar uma bicicleta e foi tatuado na testa, né? Ladrão e vacilão. Né? Inclusive virou meme até por... Muito embora o Isinobre não seja um acadêmico da área, ele fez um vídeo muito bom, eu tenho que concordar com ele. Isso porque o meme ainda não tinha virado notícia em fontes confiáveis. Essas são as fontes confiáveis que a gente tem pra hoje, tá? Brasil, enfim. De novo, esse pensamento idiota de que é legítimo o povo fazer justiça com as próprias mãos, com a própria agulha, com a própria tinta. De novo, gente ovacionando bandido que tortura bandido. É como o Batman sempre fala, né? Se alguém mata um criminoso a sangue frio, nós temos o mesmo número de criminosos ou alguma coisa do gênero, sei lá, eu não sou muito filosofado em DC. Olha o tamanho da presepada, né? A história começa como um tatuador, né? Pegou um bandido na rua e tatuou que ele era ladrão e vacilão. Bravo, nossa, que lindo. Aí a história vai se desenrolando. O que a gente descobre? Que o bandido em questão, que tinha feito o terrível crime de tentar roubar uma bicicleta, né, tinha 17 anos, tinha família, estava desaparecido. E essa família foi ao distrito policial de São Bernardo do Campo. E os tatuadores justiceiros, né, tomaram aí uma prisão preventiva por crime de cárcere privado e tortura.
Aí eu sei que vai ter um idiota nos comentários que vai falar: nossa, Boggs, você defende bandido? Não, eu não defendo bandido, não. Eu acho que quem pratica cárcere privado e tortura tem que ser punido, tem que ficar um tempinho aí na cadeia pra aprender a ficar esperto. É claro que eu acho que deveria ter punição pro rapaz por ter tentado roubar uma bicicleta. Nossa senhora, que crime hediondo. Sim, só que as pessoas não param pra pensar no papel da porra da justiça. Meu filho, você sabe pra que serve a justiça? Eu vou explicar pra você o que serve a justiça. Vamos supor que a sua filha linda, de 15, 14, 13, 8 anos de idade, foi estuprada, né? Gostoso, né? Imaginar isso? É divertido. Aí sai na notícia que o senhor fulano da Silva era suspeito de ter feito esse crime. Nossa, que legal. Então o pai, enfurecido, coisa mais natural do mundo, tá? Encontra com o seu fulano Severino da Silva na rua, cobre ele de porrada, mata ele. Justo, justíssimo. Nossa, que maravilha. Que bonito. É isso aí, honrou a morte da filha. Aí no dia seguinte sai no jornal que foi preso o verdadeiro estuprador da menina, que o senhor fulano Severino da Silva era inocente. Aí me diz que tipo de desgraça uma pessoa sofreria numa situação dessas. O cara perdeu a dignidade da filha e o cara perdeu a própria dignidade por ter matado a sangue frio, na porrada, um homem inocente. A gente precisa aprender que suspeitos às vezes são inocentes, que pessoas às vezes vão pra cadeia, ficam meses, ficam anos e são inocentes, que em países onde existe pena de morte, inocentes são mortos porque o sistema não é perfeito. Não, mas eu sou a favor dessas coisas só quando a gente tem certeza. Quem é que tem certeza? Nesses últimos anos, o que a gente teve? A gente teve denúncia de falso estupro, não que isso não exista, mas eu nunca vi nenhuma mulher ser presa ou processada ou punida por comunicar falso estupro. Isso existe, tá? Teve o caso de uma moça, de uma senhora que foi assassinada, né, foi linchada por causa de um boato de internet, né, que ela estaria supostamente matando crianças em rituais de satanismo. Eu quero saber como é que as pessoas acreditam nessas coisas, por que as pessoas não verificam as fontes. Meu Deus, o sistema não é perfeito, mas é muito melhor do que a barbárie. O problema do nosso país é que a gente tá com um país tão fodido que a gente não tem nem o sistema direito a gente tem. O nosso sistema é tão bugado que não dá nem pra formatar e instalar Linux. Você tem um judiciário com super salários que é moroso, não dá conta de todos os processos. A gente tem essa coisa bizarra na polícia, onde a polícia que prende, né, que é a polícia militar, a polícia que faz segurança, sabe, são mal treinados, recebem mal, vivem sobre a ameaça dos bandidos e dos bandidos fardados, e ainda por cima cometem excessos em função, né, de como é construída a sua carreira. A polícia civil, que é basicamente um balcão de fazer BO e que não serve pra nada, porque a polícia que investiga é infinitamente menor do que a polícia que é treinada pra, enfim, né? E o judiciário, essa bagunça. A gente tem algumas bizarrices aí, como a visita íntima, né, saidinha, né, a Dia das Mães, a Suzane von Richthofen sai para visitar, né? A gente tem todas essas coisas aí, esses consolos sociais, só pra gente fazer de conta que a gente tem presídio suficiente pros nossos, a gente não tem armazém de bandido suficiente, fica todo mundo preso nas repartições do purgatório, e ainda tem gente que acha que não tem que construir presídio pra essa gente. Não, essa gente tem que se fuder mesmo, né? Aí não sabe por que tem fuga, por que tem rebelião, por que tem crime organizado dentro das cadeias, né? Mas, né, como a justiça é igual para todos, especialmente para os Temers, que podem escolher os seus próprios juízes, né? Olha só que legal, você faz um curso superior e você tem direito à cela VIP. Ai, meu Deus. Então é isso, tá? A mensagem de amor que eu tenho pra
começo dessa semana bonita aí é essa, né? Estamos fudidos, tomar no cu, vamos embora desse país, que tratam os seus bandidos de gravata na sala VIP, os seus bandidos de chinelo como demônios e a população como o resto, adubo, como... Essas coisas realmente me deixam muito deprimidos. Eu não sei porque que eu ainda falo de política nesse canal, sabe? E eu tenho certeza que alguém aí embaixo vai comentar: você defende bandido. Não, cara, eu não defendo bandido. Se eu defendesse bandido, eu tinha um pôster da Sherazade aqui atrás, de preferência pelada. Uma beijo do Boggs. Três, quatro.